Agora é a hora da glória descer agora, né? Através da palavra do Senhor. Quero chamar o diácono Felipe, que vai ministrar aqui a palavra. Aplauda o Senhor também, celebra Jesus. Que vai ministrar a palavra do Senhor. Felipe, que o Senhor te use. Solta tudo, tá bom? Amém. O varão tá mais ousado que eu. Mas amém. Eu quero cumprimentar essa igreja. Eita, que igreja linda, maravilhosa. Meus irmãos, é muito bom vê-los. Eu sou da casa. Vocês estão rindo, né? Vem aqui no meu lugar. Irmãos, eu me chamo Felipe, diácono, na verdade. E eu tenho uma mensagem para o teu coração, mas antes eu quero ser grato à vida do meu pastor Anselmo, à vida da pastora Catiane, que tem me confiado estar aqui no altar. Quero ser grato também pelos meus líderes de célula, Rita e Ney, que têm semeado na minha vida, têm plantado, e eu sou muito grato pelas vossas vidas. E também quero agradecer a vida da minha esposa, Paloma, que todos já conhecem, e ela tem sido também, irmãos, uma base do nosso lar, da nossa casa. Nós estamos em Portugal, vai para 9 anos, e sempre foi eu e ela tem sido muito forte, guerreira. Então, hoje nós temos o Natan de 1 ano, e sem rede de apoio, nós estamos aí com ele completando 1 aninho de idade, para a honra e glória do nome do Senhor. E nós sabemos que não é fácil, mas o Natan é um fruto de oração, que nós pedimos para Deus, e Deus ele respondeu o nosso clamor. Sem mais delongas, eu quero pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias em o livro de Jonas. Deus abençoe, meu irmão. O livro de Jonas. Final de semana passado teve um amigo nosso aqui ministrando, o pastor Ricardo, e eu ouvi a palavra, foi bem poderosa, falou muito aos nossos corações. Todos encontraram o livro de Jonas? Eu vou ler somente aqui no versículo 4. Não, vamos ler o versículo 2. Somente o 9. Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que te votei. A salvação é do Senhor. Aqui é a história de Jonas, conhecidos por nós, muitos cristãos, como um profeta que ouviu a voz de Deus. E a palavra vai dizer que quando ele ouve a voz de Deus, dando uma ordem para ele ir a Nínive, pregar a palavra, Jonas então se levanta, se organiza, pega suas coisas, porém, Jonas então decide fugir da presença do Senhor. E a palavra vai dizer que ele desce a Jope. E o engraçado, sabe o que é? Que eu estava estudando essa palavra e eu percebi que Jonas, ele imediatamente se aprontou e se arrumou. E nós temos que ter muito cuidado quando nós nos apressamos em fazer algo. Porque muitas vezes Deus quer a nossa humanidade aflorada à nossa pele. Por que, Deus? Por que esse caminho? Me faz lembrar de Ananias, quando o Senhor falou com ele. E ele perguntou por quê. Só que Jonas, ele simplesmente levanta, se organiza e sai. E ele desce. A palavra vai dizer que ele desceu para fugir para Tarsis. E o Senhor olhando aquilo, o Senhor olha para Jonas e fala assim: você não vai fugir de mim.
entenda uma coisa, que muitos cristãos, servos do Senhor, conhecedores, eles tentam fugir da vontade, do projeto, do plano, daquilo que Deus construiu para a vida dele. Só que então Jonas, ele começa a fugir, paga a sua passagem, entra no barco e desce ao porão. E lá ele tira um sono. E nesse meio tempo, Deus manda um vento forte, uma tempestade cai sobre o navio, cai sobre aquele barco. E uma tempestade a Bíblia vai dizer que é uma tempestade tão poderosa que o barco começa a quase partir. Não era simples tempestade, onde eles poderiam passar tranquilamente, não. Ali estavam pessoas experientes, marinheiros experientes, e eles tinham um capitão. Tá vendo? Isso que é bom ter uma igreja que ajuda a gente a pregar. E ele então começa a dormir, e Deus manda esse vento, e esse vento começa a chacoalhar aquele barco, a agitar, e todos percebem, os marinheiros percebem que aquele barco vai ser destruído, e eles começam a fazer, sabe o quê? A tirar tudo que tem dentro do barco, seus pertences, coisas valiosas, coisas que eram importantes para eles. Agora imagina, aquele povo estava perdendo tudo, porque tinha um profeta que estava em desobediência. Um cristão, quando ele entra num ambiente, ele entra para mudar o ambiente. Só que esse ambiente ele é transformado tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Jonas estava fugindo da missão que Deus tinha entregue a ele. E sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Então eles começam a lançar tudo ao mar para o barco estar mais leve. Porém, a tempestade só aumentava. O barco só batia de um lado e para o outro. E os homens aflitos, e o capitão desce. Nisso que o capitão desce, ele vê Jonas dormindo. Ei, dormente, o que fazes aqui, dormente? Clame ao teu Deus, pode ser que ele nos livre. Sabe o que Jonas responde? Nada. Ele fica quietinho. Então, nesse meio tempo, eles sobem. E os homens começam a ter uma ideia. Vamos lançar sorte para ver quem é o responsável por isso tudo está nos afligindo. E eles lançam sorte. E a sorte cai sobre quem? Jonas. É engraçado que quando Deus revela, não é para envergonhar. É engraçado que quando Deus mostra, não é para humilhar. Quando Deus revela, é para tratar. Entenda isso. Porque quando você está na desobediência, e chega um líder e fala, olha meu filho, você está errado. É para te tratar. Em muitos anos da minha caminhada, eu já levei muito puxão de orelha dos meus líderes. E eu entendia que isso era para o meu crescimento. E ali naquele momento, Jonas foi tratado não dentro do templo, não em um ambiente onde estavam os seus irmãos. Jonas foi tratado em um lugar comum. Às vezes, quando nós fugimos, Deus nos trata lá fora. E nós não entendemos o turbilhão de sentimentos, o turbilhão de problemas que estamos passando por dentro. Jonas estava num conflito interno. E eles começaram a jogar sorte, caiu sobre Jonas e eles falam, é você, né, rapaz? E eles começam a perguntar, quem é você? De onde você vem? O que você faz? Qual a ocupação tua?
Então Jonas fala: eu sou hebreu, eu adoro ao Deus dos céus, que fez a terra e o mar. O mar que estava agora açoitando aquele navio, que estavam indo a pique. E aí então os homens se desesperam mais ainda, porque eles sabiam o Deus que eles estavam lidando naquele momento. Eles conheceram a Deus. Jonas era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Ele sabia o motivo que ele estava fugindo. Ele não estava apenas dormindo, ele estava num momento de depressão. Porque Jonas, ele já teve uma experiência com Deus em 2 Reis 15. Onde o Senhor falou para Israel, segundo a boca de Jonas, que eles iriam conseguir as fronteiras de volta. E sabe o que aconteceu? Deus cumpriu. Mesmo sendo Jeroboão II, um homem que era um rei da época que não era temente a Deus, Deus já havia mostrado a sua misericórdia para Jonas. Deus já havia mostrado a misericórdia para o povo de Israel, para o povo de Jonas. Então ele já tinha experimentado a graça, o poder de Deus, a misericórdia, o perdão de Deus. E aí então Jonas, ele dá uma ideia para aquele povo: me lance no mar, que o mar vai se acalmar. E os marinheiros aflitos falaram não. E os marinheiros começaram a remar. Pastor, imagina, eles já estavam exaustos, cansados. E eles começaram a remar para salvar a vida de Jonas. E era culpa dele que estava acontecendo aquilo. Será que os ímpios são mais prudentes? Será que os ímpios têm mais amor? Será que os ímpios têm mais cuidado, têm mais zelo? Mais temor a Deus? Então eles começam a remar para tentar tirar o barco daquela tempestade, mas a tempestade só aumentava. Sabe o que eles fizeram? Oraram ao Senhor, falando: Deus, não impute sobre nós a vida dele. Eu não quero sangue inocente derramado por mim. Depois que eles fizeram essa oração, eles lançaram o Jonas ao mar. E a Bíblia vai falar que Deus já havia preparado um grande peixe para engolir Jonas. E esse peixe então começa a nadar. E Deus começa a tratar no coração de Jonas. Jonas é levado ao mais profundo mar, enquanto Deus trabalhava no teu coração. Jonas estava sozinho. Jonas não tinha mais visão de nada, estava dentro de um peixe. E quantas vezes Deus nos leva para a intimidade porque precisa nos tratar, porque precisa nos curar, precisa nos orientar de volta ao caminho, ao trajeto, aonde Ele quer nos levar. Nessa noite o culto é sobre missões. E Deus quer falar ao nosso coração. Será que nós estamos aplumados para a promessa que Ele tem para nós? Será que nós estamos aplumados para onde Deus quer nos levar? E Jonas começa então a fazer uma oração, a clamar a Deus, uma oração linda, uma oração maravilhosa. Porém essa oração não chegava aos ouvidos de Deus. Deus não respondia essa oração. Mas então Jonas, sabe o que ele fez? Ele disse para o Senhor que voltaria à missão, voltaria a fazer o que o Senhor tinha ordenado. Porque não adianta eu adorar sem obedecer, não adianta eu clamar sem obedecer, não adianta eu ser servo sem servir. Para Deus não importa se os teus lábios saem louvor, adoração. Deus quer ver a tua atitude, o teu coração quebrantado.
Então Deus dá ordem ao peixe para lançar Jonas em terra. Jonas é lançado em terra e a voz do Senhor vem pela segunda vez a Jonas. Jonas, vai a Nínive, aquela grande cidade, e diz o que eu já tenho te falado. E então, Jonas ele passa a ser obediente, momentaneamente, e começa a caminhar. Mas a cidade de Nínive, uma grande cidade, cheia de palácios, muros gigantescos, portões monumentais, palácios luxuosos, onde o rei Senaqueribe, 700 anos antes de Cristo, construiu lá um palácio que se chamava Palácio Sem Rival. De tão ostensivo que era aquele povo. Eles eram ostensivos, cruéis. Eles não somente matavam, mas eles tinham punições severas. Eles mostravam o seu poderio através de massacres. Foi encontrado por os arqueólogos pinturas em baixo relevo com as batalhas, mostrando quantas pessoas eles mataram, quantos impérios eles derrubaram. Então Jonas sabia, porque Israel era inimigo dos assírios. Então Jonas, ele temia, e não por medo, mas ele temia porque Deus ia dar o perdão para aquela terra. Não é fácil amar os nossos inimigos, eu sei. Não é fácil amar quem te espera tropeçar. Não é fácil amar quem te espera cair. Mas nesse momento o Senhor está olhando para Jonas. E está vendo um coração orgulhoso. Um coração voltado simplesmente para a sua terra. Jonas era patriota. Então a palavra vai dizer que Jonas entra nessa cidade. E essa cidade era tão grande que ela levava 3 dias para caminhar. E no primeiro dia da mensagem, onde Jonas dizia assim: em 40 dias Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Na pregação dele não tinha arrependei-vos, peça perdão ao Senhor. Não, era simplesmente Nínive será destruída. Porque Jonas não queria ver a salvação dela. E sabe o que acontece? No primeiro dia o povo começa a ouvir. E o povo se humilha perante Deus. E o povo se volta para o Senhor e começa a propagar um jejum. A se vestir de panos de saco. E isso chega aos ouvidos do rei. E sabe o que o rei faz? Ele desce do teu trono, ele tira suas vestes reais, se veste de pano de saco e se coloca sobre cinzas, reconhecendo que Deus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então Jonas, ele começa a endurecer ainda mais o seu coração. E enquanto aquele povo, eles começavam a se render, a se arrepender dos seus maus caminhos, Jonas começa a endurecer ainda mais o seu coração. Porque Jonas estava tomado pela angústia, pela dor. Então o Senhor pergunta para Jonas: Jonas, será que é sensato você estar assim? Será que é sensato você estar irado, esta ira no teu coração? E Jonas se cala e sai da cidade. E ele sobe lá no monte onde nasce o sol e faz para ele uma cabana.
E essa cabana era para ele passar ali o tempo todo, esperando Nínive ser destruída. Um profeta que foi enviado para pegar o arrependimento. Ele então se depara num momento e começa a olhar para Nínive e a esperar ela ser destruída. Calma lá, gente, eu não estou pondo Jonas aqui como um vilão. Mas ele estava ferido. E Jonas, então, debaixo daquela cabana, o Senhor faz crescer. Em algumas traduções dizem aboboreira, outras traduções dizem uma planta, mas era uma planta de folhas largas que cobriam Jonas. O Senhor fez crescer e deu mais conforto para ele. E sabe o que a palavra vai dizer? Que Jonas se sentiu feliz, extremamente feliz, por estar naquele conforto. Talvez se eu estivesse no lugar do Jonas, eu iria pensar muito bem antes de olhar para aquela cidade e vê-la daquela forma, se arrependendo, voltando ao Senhor e esperar que ela seja destruída. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que os planos de Deus não são frustrados. Eu iria no lugar do Jonas cantar assim, sabe? Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Entendamos que os planos de Deus não podem ser frustrados até por nós mesmos. Talvez hoje você se encontre numa batalha espiritual dentro de si. Eu vou ou não vou? Eu faço, eu não faço. Mas nessa noite Deus te deu uma direção, é para fazer. É para ir que eu estarei contigo. Isso é parte, sabe do que? Da promessa que eu tenho na tua vida. É doloroso muitas vezes fazer. Mas o pior, sabe o que é? É se perder sem fazer a vontade de Deus. E Jonas se encontrava perdido. Tanto que mais tarde nós vamos ver na Bíblia que em Mateus 12, 40, o próprio Jesus vai usar Jonas como um sinal. Onde lá eles dizem que, eu vou ler para os irmãos entenderem. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem no coração da terra. Jonas foi um sinal, mas Jesus foi a concretização na nossa vida. Jonas era um sinal para Nínive de salvação, mas Jesus, ele não veio simplesmente para Nínive. Jesus, ele veio para esta nação, ele veio para este povo, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e está vivo, e hoje nós o adoramos. Hoje nós o servimos. Jesus veio para salvar a todos. Eu já me encontrei no lugar de Jonas. Eu já me encontrei no lugar de Nínive. Eu era uma criança de 2 anos de idade, quando meu pai foi baleado na porta da minha casa. Simplesmente porque ele não queria vender fiado. E eu cresci uma criança, um jovem, um adolescente revoltado. Por quê? Por quê? Por quê?
E o tempo foi passando. Aos 5 anos de idade eu tive um encontro com Cristo. E nesse encontro eu encontrei um pai verdadeiro que me amava. Independente de eu ter um pai na terreno ou não, eu tinha um pai lá no céu que me amava e cuidava de mim. E eu fui crescendo, cheguei à minha adolescência, à minha juventude, mas ainda estava ferido. Eu falava do amor de Cristo, eu falava que Cristo perdoava, mas enquanto o meu coração não liberava perdão, para prosseguir, você precisa sanar essa ferida, curar essa dor. Para você seguir das promessas que Deus tem na sua vida. Talvez hoje você olhe e esteja tudo parado. Você não consegue obedecer à voz de Deus. Deus fala, vai para a direita, você vai para a esquerda. Talvez nessa noite você esteja em conflitos, como eu me encontrei. Mas Deus é tão poderoso, sabe o que Ele fez? Ele preparou uma oportunidade para gerar perdão. Eu encontrei essa pessoa e o Espírito Santo falou no meu coração, perdoa ele. E eu cheguei diante desse homem e falei, olha, você matou meu pai brutalmente, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. E naquele momento eu chorei, o homem chorou. E sabe quem saiu mais leve? Sabe quem saiu curado? Sabe quem saiu transformado? Porque eu precisava desse agir na minha vida, eu precisava liberar o perdão para seguir a minha vida com Cristo. Eu precisava tirar esse peso da minha embarcação. E Deus é tão engraçado que Ele faz as coisas acontecerem para provar que Ele é Deus na nossa vida. Anos depois, eu me encontro aqui em Portugal, clamando ao Senhor para minha esposa gerar. E o Natan tinha tantas datas para nascer, mas sabe que dia que ele nasceu? No Dia dos Pais no Brasil. Deus tem uma história para a tua vida. Deus tem uma história para a tua casa e Ele não vai deixar o inimigo destruir todos os projetos que Ele tem para ti. E sabe, Deus é especialista em deixar a sua assinatura e dizer, fui eu que fiz na tua casa, fui eu que fiz na tua família, fui eu que fiz nos seus projetos, fui eu que fiz. Hoje é noite, sabe do que? De perdão e arrependimento. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui no altar, por favor. Hoje é noite de Jesus entrar na sua casa e fazer diferente. Talvez você achou que seria um simples culto de missões, que eu diria simplesmente para você ir, mas não, Deus precisa te tratar para você ir. Deus precisa curar para você ir. Deus precisa transformar para você ir. Muitas vezes eu fazia, mas o meu coração estava triste. E eu perguntava a Deus, Deus, por que isso tem acontecido? Por que, Deus, eu perdi o meu pai dessa forma, Pai? E eu olhava para o Senhor e falava, Senhor, eu quero morrer. Eu talvez se encontrava igual Jonas, Senhor, não vale a pena viver mais. Não vale a pena, Senhor. Agora você imagina uma criança, um jovem, um adolescente,
na escola, vendo os pais todos lá, e você sem entender o motivo, e você falava: eu sou cristão. Muitas vezes eu pregava e as pessoas encontravam isso, pastor, como uma brecha para me perguntar o porquê. Por que Deus permitiu que o teu pai foi assassinado dessa forma? E eu não conseguia responder. E aquela ferida era novamente exposta. Mas hoje eu entendo que se algum dia o Senhor me levar, o Natan vai ter Jesus, ele vai ter Deus como pai para cuidar dele, ele vai ter Deus como para direcioná-lo. Eu tive tantas oportunidades de entrar para o mundo das drogas, para uma vida totalmente errada, mas o Senhor, Ele me alcançou. O Senhor me levou e me ensinou: filho, é por aqui que você tem que caminhar, é por aqui que você tem que andar. Essa noite eu quero pedir para você se colocar sobre os vossos pés. Eu quero te convidar aqui na frente, você que ouviu essa palavra e entende que você precisa se arrepender de qualquer forma e voltar para o Senhor, e voltar para os braços do Pai. Ou você que acha que está preso às correntes das mágoas, das limitações, talvez você não consiga caminhar segundo os propósitos que Deus tem para a tua vida, porque você ainda está ferido. Deixa eu te falar, Deus vai proporcionar o momento certo para você liberar o perdão, para você alcançar vidas que precisam ser libertas verdadeiramente. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de perdão. Jonas era para ser enviado, mas ele decidiu ir em outro trajeto. Ele decidiu ir no outro caminho, mas o Senhor não o permitiu chegar lá. Sem ser tratado, sem o Senhor falar com ele. Deus está falando nesta noite: eu posso curar as suas feridas, eu posso curar o teu coração, eu posso curar a tua mente, eu posso ir aonde ninguém vê, eu posso tratar onde ninguém toca. Não vai se frustrar os planos de Deus na sua vida nessa noite. Não vão se frustrar, não vão se frustrar. Deus hoje quer tratar o teu coração. Olhe para dentro de si nessa noite. Olhe para dentro do seu coração e fale: Senhor, cure a minha mente, cure o meu coração. Cure aonde muitos não podem tocar, seja qual for o médico. O Senhor toca, o Senhor cura nessa noite, o Senhor transforma. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, hoje eu vejo lágrimas correndo, corações quebrantados, mentes transformadas, porque não importa qual seja a luta que você está passando nessa noite, não importa qual batalha espiritual que você esteja passando, Deus hoje encontra a tua casa, hoje Deus encontra a tua família, hoje Deus encontra aquele ente querido que você ora nessa noite. Não vão se frustrar os planos de Deus. Deus tem promessa para cumprir na tua casa, Deus tem promessa para cumprir no teu lar. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que não vou te frustrar, Senhor. Onde o Senhor soprar no Deus, mas somos planos de Deus, ninguém pedirá. Eu estarei contigo
Essa é a promessa que o Senhor tem para a tua vida. Ele está contigo nessa noite. Hoje Ele encontra a tua vida nessa noite. Hoje Ele não vai permitir que você passe essa dor sozinho, essa mágoa sozinho. Essa noite vai ser curada. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor tem mais para fazer, Senhor. Eu sei que a tua casa, Senhor, mas olha só quem tem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento, sonhando no tempo, sonhando aqui, sonhando no mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele vai te levar para lugares ainda que o monte não passou. Hoje essa noite você pergunta se ainda tem propósito, se ainda tem promessa. Mas o Senhor nessa noite diz: eu tenho promessa, eu não vou deixar morrer as promessas que eu tenho para ti. Tem aqui no teu coração lugares, lembra, palavras de Deus. Não deixe o teu coração desviar, sei que essas palavras estarei contigo. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu, sou o vento, sou eu, sou eu. Tu és Deus, Senhor. Aleluia. Jonas era apenas o sinal, mas Jesus era a concretização da promessa. Jesus pode curar, Jesus pode salvar, Jesus pode transformar. Sabe por quê? Eu sou um testemunho vivo de que Deus pode fazer. Seja um livro aberto para a vida das pessoas. Seja uma promessa de que Cristo faz. E eu termino essa mensagem dizendo: essa noite é noite de perdão e arrependimento. Perdão e arrependimento. Aleluia. Agradeço em nome de Jesus.